entrevista aqui no estúdio da TV Câmara, em multiplataforma, pela Rádio e TV Câmara Bauru, pelos canais abertos e fechados e também pelo 93,9 FM, conversa com você da atualização na nossa missão pública aqui de discutir os principais problemas estruturais da cidade. Você já está acompanhando, tem lá na página do YouTube, que foi apresentada uma reunião prévia, inicial, finalmente, os apontamentos da fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que foi contratada pelo município de Bauru para a consultoria em relação ao ambicioso e necessário processo de concessão, com a inclusão da drenagem urbana. Mas hoje a gente vai dedicar esse programa com o presidente do DAI, que foi secretário municipal de obra, portanto tem expertise nas duas pontas e acompanha desde a origem esse desafio, Leandro Dias Joaquim, do ponto de vista do esgotamento sanitário, ou seja, do nosso desafio de muito tempo de realizar a conclusão da estação de tratamento de esgoto, a reforma ou reconstrução das duas unidades do Gasparini e do Tibiriçá, que já estão precisando há um bom tempo, e também reformular 1.000 quilômetros de rede e outros tantos desafios. Ou seja, o desafio é tão gigante quanto a nossa ansiedade para essas questões. Leandro, muito obrigado por nos receber aqui no estúdio. Obrigado você, Nelson. E é importante a gente frisar que nós estamos falando de vários assuntos aí, envolvendo principalmente o DAI. O DAI tem dois produtos, água e esgoto. Nós estamos fazendo um estudo onde desde a captação, desde a manutenção da rede existente e o tratamento de esgoto em si, nas várias vertentes que Bauru tem e terá. A gente até discutiu sobre isso, falando sobre as estações modulares, que no futuro poderemos ter, estações elevatórias, que também no futuro podemos ter. Então, nós vamos trabalhar em cima de ações também voltado para a água, no sentido de modernização, de controle de perdas, que é fundamental. Quer dizer, hoje nós temos que entrar num mercado mais apropriado e mais adequado. Quer dizer, se você tem 47,7% de perdas, nós já temos pontualmente aonde ações de impacto imediato ou em curto prazo a gente consegue, curto médio prazo, melhorar essa situação e entrar num valor controlado, controlável e de melhoria de todo esse mapeamento de cadastro nosso, de vazamentos e de perdas. Na apresentação da FIP, acompanhada, lógico, pelo governo federal, a prefeita, que está disponível na página da TV Câmara do YouTube, se a gente pegar só o capítulo esgoto, nós temos lá cerca de 502 milhões de reais. Aí os técnicos apresentaram, a partir desses estudos, que são meses que estão em andamento, já o Leandro acompanhou, como a gente disse, desde a Secretaria de Obras, este assunto, portanto está por dentro de todas essas informações. Nós temos lá cerca de 227 milhões de reais, que é o valor atualizado para concluir a ET do distrito, a nossa principal obra, aí uma grande usina de tratamento de esgoto. Aí a gente já fez a continha aqui, Leandro, para poder tentar adiantar para as pessoas, à medida desse debate, onde estão, como se compõem os outros 275 milhões desses 500 aqui. Então nós temos a própria, são itens que não compõem originalmente o escopo de serviços. Parecem coisas agregadas, mas elas na verdade são equipamentos primordiais para a gente poder fazer rodar a estação de tratamento de esgoto, que a gente frisa bem, são 24 horas por dia de funcionamento. Em média, de 800 a 1.300 litros por segundo chegando no local. Então nós temos a subestação elétrica, mais ou menos 20 milhões, 21 milhões, que é um rebaixamento das torres de 138 mil volts para 13.800 volts. Uma usina de energia. Usina de energia, também, exato. Nós temos um item que a gente colocou como emissário, mas na verdade é uma reparação de mais ou menos 500 metros lineares de emissário que caiu, que já houve o rio fez um desvio e acabou derrubando esse trecho. Tem que recompor esse trecho do emissário e fazer a transposição da margem esquerda para a margem direita, onde está localizada a estação de tratamento de esgoto. Então nós estamos falando aí em torno de 22 milhões, 23 milhões de reais. Temos melhorias na ET Tibiriçá e na ET Vargem Limpa. Aqui no quadro
ainda é menor o valor, porque tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas a gente acha que é em torno de 3 milhões de reais de investimento. E também já tem um item envolvendo a melhoria na coleta, porque nós temos mais ou menos 2.000 quilômetros de captação de esgoto na cidade como um todo, e vamos precisar de substituir mais ou menos 1.000 quilômetros, que são materiais utilizados em cerâmica ainda, que é a antiga, como é que chama? Manilha? Manilhas, isso. E isso acaba provocando entupimento, com o tempo há um desmoronamento, acaba rompendo, e é o motivo dos grandes serviços que nós temos feito em Bauru. Só para se ter uma ideia, de 40 atendimentos dia que nós fazemos, 30, 35 água e 5 a 10 esgoto. Então é um material, é um problema menor em termos de danos, mas é um problema que existe e pode piorar durante o tempo. Então já temos essa previsão de substituição, de melhoria, até porque todo isso daqui, todo o escopo de serviço apresentado administrativamente, economicamente, projetado para o futuro e também juridicamente pela FIP, faz parte de reuniões que nós fizemos junto aos nossos técnicos, tanto da Obras quanto do Departamento de Água e Esgoto, Departamento Técnico, Planejamento e Produção, para que a gente possa afinar e enxergar esse futuro como resultado e solução para o nosso trabalho. Ou seja, nessa conta aqui, para você que está acompanhando, uma série de números, cerca de 500 milhões de reais, a gente já chegou aqui a perto de 350 milhões de reais só com obras e cronogramas físicos que estão sendo discutidos para serem incorporados na futura concessão. Aí tem gestão comercial, tem que melhorar a receita e ajustar isso para ter caixa para sustentar um programa desse porte. Bem lembrado, Nelson. Então, nesse caso, que também era uma incógnita, principalmente na reunião de apresentação, porque não havia uma previsão de abertura dessa planilha, e no futuro vamos abrir cada vez mais, talvez na reunião pública, uma abertura de planilha maior para melhor entendimento das pessoas, né? Dos próprios vereadores. De qualquer forma, a gestão comercial, fica definido que no primeiro passo, para mitigar os danos envolvendo principalmente desvios e perdas em leitura de hidrômetro, imediatamente serão substituídos 100 mil hidrômetros. A partir desse ciclo, durante 30 anos, a cada 5 anos, todos os hidrômetros de Bauru serão substituídos, porque aí se tem, a partir dessa idade, 5 anos, uma queda na eficiência de leitura em torno de 8 a 12%. E isso é uma queda de arrecadação que a gente tem. Aqui tem um dado importante desse apontamento do Leandro, para a gente entender no dia a dia. A gente fala muito de desafios do poder público, a gente tem que cumprir o contraponto aqui da nossa missão pública. Nós, consumidores comerciais, residenciais, temos um parque de hidrômetros, olha, cerca de 100 mil deles atrasados. Hoje o DAE tem lá um cronograma dele, de acordo com a capacidade de trocar hidrômetro, pouco mais de 6 mil já foram trocados, como na Bela Vista, por exemplo. E se você pegar a sua conta, você que nos ouve ou nos assiste pela TV Câmara, você vai ver que ele tem um ajuste para se pagar, faturar aquilo que é realmente o que você consome. Olha quanto de dinheiro a gente está falando aqui que vai por terra, né, ou se esvai mesmo, por falta da troca de hidrômetros acumulado todo esse tempo. E quando a gente fala em gestão comercial, Nelson, nós estamos falando já a substituição desses hidrômetros para leitura remota. Então esse trabalho vai acabar envolvendo, quando a gente fala gestão comercial, uma interação de leitura com a telemetria que nós estamos implantando. Ontem nós tivemos uma discussão sobre orçamento do DAE para o segundo semestre e para 2024. Há previsão de investimento em telemetria de 7 a 8 milhões ainda esse ano. O que quer dizer isso? Nós vamos dotar de equipamentos em cada regional, aonde há produção de poços, controle de produção de poços, de forma que isso nós vamos interagindo com essas perdas, controle de perdas e leitura, junto com a produção de poços, a setorização de distribuição de água, e aonde então nós vamos começar já a verificar as perdas físicas, que a gente acha que é em torno de 10 a 15% ou até mais se a gente conseguir trabalhar dentro desses 47%.
47% de perda. Na substituição vai cair para 12%. Nós vamos mitigar os danos de 12% imediatamente. No futuro, a substituição de 150 mil hidrômetros, provavelmente nós vamos diminuir mais 4% de perda. E aí, estação de tratamento de água, mais ou menos 12% de perda no local. Para você ter uma ideia, para o nosso assinante aí verificar, são mais ou menos 12% de perda só na estação de tratamento de água. São 2 milhões de litros por dia desperdiçados limpando filtros. Em havendo uma modernização disso, nós vamos mitigar um dano envolvendo um dano ambiental, nós vamos reduzir esse dano ambiental, que é o retorno do resíduo do tratamento de água, que hoje são mais ou menos de 8 a 10 toneladas por mês. Tá? É um material que pode ser utilizado para a indústria cerâmica, né? Então, de repente, a gente pode virar uma indústria cerâmica, como também no projeto da ET Vargem Limpa, a modelagem que nós estamos apresentando, ela já também reflete um desejo que é utilizar o lodo, que são 80 toneladas por dia, e aí a empresa vencedora tem que fazer uma proposta de melhorar ou de utilizar esse lodo, seja como adubo, seja como queima para a produção de energia elétrica, enfim, tem um monte de aplicativo para isso. Só para aproveitar essa citação, então dentro dos 227 milhões aí da conclusão da ET principal do distrito, tem a inclusão da usina de energia, que você já citou, e o tratamento do lodo como obrigação? Perfeito, exatamente. Tá, então investimento adicional, porque também é uma outra usina para o tratamento do subproduto do próprio Como você acompanha sistema. Cada vez mais as ações públicas, você lembrou muito bem que esse projeto ele é um projeto que envolve técnica e preço. Então, o melhor preço, mas com a melhor técnica em termos de aproveitamento, é assim que vai ser analisada a nova licitação. Isso daqui que a gente está colocando são dados, são valores prévios. Então, isso vai constar do edital de licitação, certo? E aí, melhor preço a partir disso daqui. E a melhor técnica em termos de uso, como o caso que a gente está citando aqui, tanto de consumo de energia elétrica, tanto quanto a transposição e também o uso do lodo e outros tantos assuntos que a gente tem correlatos envolvendo a estação de tratamento de esgoto, de melhoria, de proposta de melhoria, de aproveitamento da própria estação, e isso fará parte da análise do certame licitatório. Para ajudar você no raciocínio até aqui, então, lembre-se, 502 milhões de projeção das planilhas atuais, atualizadas pela AFIP, da consultoria aqui para o município de Bauru. Você tem cerca de 345, 42 milhões de reais para todos esses investimentos previstos lá, que vão compor o futuro edital. E a gestão comercial, então, para um detalhe, você deve ter visto aqui 100 mil hidrômetros no primeiro ciclo, com controle remoto, depois 150 mil hidrômetros a cada 5 anos, seriam 5 ciclos 150 mil. Isso, exatamente. E aí nós vamos andar em paralelo, vis a vis, em parceria, melhorando aí a gestão do DAE. A gestão do DAE já é uma gestão, pelo menos na nossa equipe, os 800 colaboradores, extremamente profissional, todos os setores, o setor financeiro, o setor de planejamento, o setor de eletromecânica, de manutenção de veículos. Quer dizer, nós temos 800 colaboradores hoje voltados para atendimento, principalmente hoje, ao fornecimento de água e coleta de esgoto. Então, nós vamos trabalhar agora com uma gestão altamente profissionalizada no tratamento de esgoto, certo? E isso vai trazer para a gente essa experiência profissional de melhoria do nosso trabalho, principalmente no controle de perdas. Quando a gente fala em controle de perdas, inclusive a melhoria de arrecadação do DAE e a melhoria na despesa do DAE. Por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião muito forte, muito interessante, envolvendo a questão do como é que é o Mercado Livre de energia elétrica. Então nós estamos falando de 40 milhões ao ano de consumo de energia elétrica. Só no Mercado Livre a gente está enxergando de 25% a 30% de redução de custos. Ou seja, o DAE vai deixar de pagar minimamente 10 milhões ao ano.
que entra no setor de investimento para o DAE, certo? Então, em melhoria na estação de tratamento de água, no investimento na estação de tratamento de água, que acaba melhorando também o consumo de energia elétrica. Só para você ter uma ideia, Nelson, de como a gente tem um quadro bem profissionalizado, só na substituição de 2 bombas da captação da lagoa e mais os quadros de inversores, nós reduzimos em 7% o consumo de energia elétrica no local e melhorando cada vez mais também a durabilidade dos motores. Então, outro ponto que ficou discutido e que é prioridade para a gente é o desassoreamento da lagoa com a melhoria de reservação dela. Quando você traduz isso para as obrigações, para entender aqui o escopo da proposta inicial da concessão, que vai passar por audiências públicas, projeto de lei na Câmara, inclusive com autorização agora, enquanto estamos gravando com você, só para demarcar o tempo, em junho de 2023, nós temos uma proposta lá que chegou à seguinte conta: como a gente paga esses 502 milhões, aqui vamos incluir só para efeito, a gente não vai falar de drenagem hoje, porque daria em outro programa, mas mais os 467 milhões, ou seja, 1 bilhão de reais em 30 anos. A proposta é 90% da tarifa de esgoto, que hoje você paga 65%, só para você lembrar. Você pega a tua continha de água lá, tem o teu consumo de fatura, 100% tarifa de água, 65% disso é para o sistema de esgoto, 5%, por uma série de razões aí no tempo, para o fundo de tratamento. A proposta é elevar isso a 90%. Como foi feita esta composição para sustentar esse investimento? Na verdade, nós temos, no caso, ET Vargem Limpa, com fundo de tratamento de esgoto, a previsão de 3 anos de implantação e no 4º ano já está trabalhando. Nós achamos, dentro do mercado que nós estamos vendo, que vai ser em menor prazo. Então, o valor a ser aplicado, investido pelo concessionário, nem equipamentos e obras públicas, esse retorno será feito através do Fundo de Tratamento de Esgoto, que hoje tem 205 milhões, 204 milhões, e até esses prazos aí, em torno de 250 milhões a 260 milhões, se for em 4 anos de fato, 280 milhões. Esse resíduo, que pode ter dos 220, 230 milhões ou 250 milhões, ele está sendo previsto de investimento a priori no projeto aqui, no saneamento, não no saneamento, mas no marco regulatório de saneamento básico, que são as 4 vertentes: água, esgoto, drenagem e resíduos, né? Então, na drenagem das Nações Unidas. Ou, como você está querendo, a gente chegou a conversar previamente aqui, o investimento na água. Quer dizer, o investimento na estação de tratamento de água, que a gente já está fazendo um estudo modular, certo? De mais ou menos de 350 litros segundo a 500 litros segundo, que é o que a gente está retirando da lagoa hoje, 470 litros, 480 litros segundo de água para tratamento já no módulo, deixando o que existe hoje para ser reformado, reparado e como reserva de uma ampliação de produção de água. Aonde nós temos o dano maior, que é a mais antiga, a intenção é a gente fazer uma reforma para que ela se torne um reservatório no local. Ou seja, em função das possibilidades jurídicas abertas pelo marco de saneamento, resolvida a questão da concessão, é que a gente abre espaço para esse saldo, que é um ativo da cidade, né, que está em aplicação financeira de hoje de cerca de 200 milhões de reais, como explicou o presidente Leandro, para utilizar nessas outras vertentes, inclusive água, se for o caso. E tem mais, viu, Nelson? Tem um dado que a gente tem que colocar também aqui na mesa, que esse recurso da Caixa e o valor que foi aplicado, inclusive pelo Fundo de Tratamento de Esgoto, e também com a multa envolvendo a saída da COM, nós temos hoje uma reserva de 10 milhões depositados na Caixa. Certo? Então, além do Fundo de Tratamento de Esgoto, nós temos mais 10 milhões que nós temos condições de aplicar já na obra também, no pagamento da obra. Certo? Isso tudo são ações envolvendo principalmente pessoas que têm o interesse que Bauru, de fato, tenha definitivamente o tratamento de esgoto de uma forma séria e que esteja dentro de índices. Aí, então, voltando uma discussão que nós tivemos, né, uma conversa que nós tivemos, a agência reguladora ela já vai estar
contratada num primeiro momento, inclusive ajudando a fiscalizar a obra. E fiscalizar a nossa questão da água também. A agência reguladora, ela não é só de água, não é só de esgoto, mas também de água. Então nós vamos ter que nos enquadrar, como eu disse, numa gestão profissional, dentro do que as agências reguladoras preconizam, inclusive dentro de experiência de Rio Preto, Piracicaba, Jundiaí, Capivari e vários outros lugares que a agência reguladora já trabalha, ou então uma agência reguladora que trabalha para a Sabesp, que aí pega mais municípios ainda. Né? A gente disse isso aqui desde o estudo da Hidrosan, olha como o tempo passa. Lá em 2000 a TV Câmara está gravando isso com 25 anos de cobertura das questões públicas aqui da cidade. O Leandro acompanha isso há bastante tempo, foi secretário de Planejamento e sabe como a gente é ansioso em relação a isso. Mas para fazer a citação, Piracicaba implementou o estudo com a transferência de todos os recursos, inclusive optou por um outro tipo de modelagem de agência, enfim. Mas o fato é que eles tiraram a perda deles, que era muito parecida com a nossa, lá para cerca de 14%, 15%. Isso é dado do primeiro mundo. Né? Isso. E tem mais, né, Nelson? A gente quer deixar bem claro para quem está nos assistindo, inclusive os nossos colaboradores, nós não estamos falando em privatização do DAI. Nós estamos falando em concessão de serviços, de um serviço, inclusive, que nós não temos hoje. Então, esse trabalho envolvendo a concessão, que é o uso de um equipamento público, finalizado pela empresa concedente, né, concessionária. Nós somos o concedente. E, em cima disso, trabalhar por 30 anos para chegar em níveis aceitáveis, que é 90%, 95% de retorno de água, com uma boa qualidade de água, nós estamos impactando, principalmente as cidades a jusante de Bauru, ou seja, abaixo de Bauru, Pederneiras, Boracéia. Nós vamos melhorar muito a qualidade dessas cidades, do entorno dessas cidades. Vamos melhorar a qualidade de Bauru em termos de empresarial, né? Então, a consulta que nós estamos recebendo frequentemente de empresas vindo para Bauru. Ah, mas tem tratamento de esgoto? Tem tratamento de esgoto? Certo. Exatamente. Nós estamos olhando também a expansão da cidade em vários pontos, principalmente zona oeste, zona norte, em várias unidades, que nós temos uma demanda de mais de 20 mil unidades ainda a ser construída em Bauru, numa visão prévia de 5 anos, talvez quase 12 mil unidades, pegando a região Bauru-Iacanga, mais ou menos 7 mil, a região Bauru-Marília, mais 5 mil. Então, nós temos que enxergar o tratamento de esgoto para essas famílias que estão chegando também. E, por outro lado, a água continua sendo do DAI. A nossa equipe toda voltada para o tratamento de água e distribuição e leitura e o atendimento às demandas de água principalmente. Para concluir a questão do dado de pagamento, da capacidade de responder ao retorno desse investimento de cerca de 500 milhões de reais, e no caso com a drenagem, 1 bilhão de reais, nós temos, como eu disse, 90% da tarifa de esgoto. Trocando a dados de hoje, Leandro, para dimensionar para o público que acompanha a Rádio e TV Câmara, a gente tem uma receita global do DAI hoje próxima de 220 milhões de reais. 90% do esgoto, conta aqui de padaria, daria uns 100 milhões de reais por ano por 30 anos, é isso? Ponto de partida. Isso. É importante as pessoas também entenderem que em termos de tarifa em si, haverá um deslocamento do valor da água, né, para um retorno, na verdade, do valor da água para o esgoto. Do que a gente está falando? 2017 e 2018, houve uma transferência dos 40% que existia de esgoto, do fundo de tratamento de esgoto, transferiu-se 35% desse valor para a água. Tal do plano de estiagem que foi defendido no governo anterior. Isso. Então, o reequilíbrio econômico envolvendo o DAI passa por várias vertentes envolvendo. Vamos colocar aí, você tem a tabela aí, você tem a apresentação que a gente fez, uma simulação. Uma pessoa que paga em torno, vamos falar, R$100 água, esgoto. Vamos dividir pela metade aqui o valor. Quer dizer, no valor FIP, a pessoa vai pagar mais ou menos R$52 de água e R$47, R$48 de esgoto. Sim. Certo? Então, o que vai haver são valores que serão transferidos internamente, certo? E a necessidade, então, de termos um alinhamento de tarifas com uma realidade de mercado que nós estamos muito abaixo disso.
Então houve até apresentação, tem uma projeção disso que a FIP apresentou. Tem cidade que cobra R$70, R$80 de tarifa por 10 metros cúbicos de consumo. Bauru hoje está em torno de 50 e cidade, por exemplo, Piratininga, tem em torno de 56 a R$60. Então tem que buscar esses valores que deixaram de trazer. Nós temos realmente um gap aí para voltar à realidade de mercado. Agora, se eu consigo fazer gestão operacional e de governança e controlar os níveis de perda por uma agência reguladora, porque tem sistemas de fiscalização para cumprimento de metas nisso, eu na ponta, um raciocínio óbvio, eu melhoro, por exemplo, 20% de receita com troca de hidrômetros e mais perdas e alguma coisa, eu estou falando aí de R$45 milhões de acréscimo que dividido ao meio, abastece lá o plano diretor de águas ou a capacidade do DAI de resolver os seus outros desafios e o sistema de esgoto. A gente reduz muito o consumo de vários itens. Primeiro, energia elétrica, a gente reduz. Segundo, material químico, produto químico. Não é brincadeira, Nelson. Ontem a gente fez um trabalho levantando, são mais de 5 milhões ao ano em produto químico. E eu perco 47% disso. Entendeu? Então, se eu reduzir esses danos que nós temos hoje e reduzir isso de uma forma em curto prazo, nós estamos melhorando também os nossos custos, nossos investimentos. Basicamente é isso que a gente tem para com essa recomposição de receita em função de eficiência e o plano diretor de águas e essa gordura, ou esse ativo, como eu disse aqui, que a gente tem no marco de saneamento para poder realocar de acordo com a prioridade, as pessoas antes perguntavam, resolva o problema das ETs, essencial, da rede em 30 anos, e o PDA, o chamado plano diretor de águas, ele acaba tendo sustentabilidade aqui nessa formulação? Isso está todo calcado sobre isso. E para que a gente possa ir adiante, principalmente essa gestão está cuidando muito desde que a Tsuela entrou, não havia uma visão dos investimentos do PDA. Então, em cima do que está o PDA, acho que 2016, 2017, em 2021, a partir de 2021, focou-se em prioridade de investimento no PDA. Então, nós estamos prestando conta disso, nós estamos já preparando uma nova licitação para contratar um novo PDA para o ano que vem, que ele já tem um prazo de validade também. Em cima desse novo PDA, já apresentar uma nova realidade envolvendo a própria estação de tratamento de esgoto, a própria estação de tratamento de água, uma melhoria, né, nisso daí. Nós vamos ter também novas interligações da cidade, que todas fazem parte do PDA. Estamos fazendo um investimento agora de quase R$500 mil, R$1 milhão, que é a ligação do poço e reservatório do shopping com o poço e reservatório, aliás, com o reservatório do Santos Dumont, perto da Unesp. Então são interligações que nós estamos fazendo, tem uma interligação pesada para fazer na região da Vila São Paulo, para melhorar a questão do abastecimento de água na zona norte da cidade, Meridota, Pagani. Estamos já licitando no fim do ano o Poço Meridota, depois tem o Poço Zona Norte 2, enfim, tudo sob o regime do PDA, né? E também juntos vão disparar o PSA, que é o Plano de Sustentabilidade Ambiental, né? Que também nós já vamos incluir no próximo PDA. Então, estamos bem focados nisso. Tá. Nesse raciocínio aqui, para a gente avançar um pouquinho mais no que a gente está tentando entender, tem também na proposta uma colocação, como você disse, no leilão da Bolsa de Valores, com esse dimensionamento do programa de saneamento, ou seja, de esgoto e mais a drenagem das Nações Unidas, e a melhor técnica e o melhor preço vão disputar aí no mercado, tomara que as grandes acabem olhando a nossa oportunidade de resolver esse problema para a cidade de porte médio. Aí o DAI, o governo poderia ter optado, por exemplo, em não solicitar a outorga. Era uma das hipóteses para tentar ver a composição de custo disso, que isso reduzisse o custo para o consumidor. Ou solicitar a outorga, tendo esses ativos que a gente comentou aqui, para ter retornos para outros investimentos numa outra etapa. Para entender como é que fica essa formulação da proposta de outorga aqui. O que vocês vislumbram, o que vocês discutiram com a FIP de eventual possibilidade disso? Isso foi apresentado, né? E em torno de 15 milhões em termos de retorno.
E ele vai ajudar a sustentar esse trabalho envolvendo a melhoria de trabalho de desenvolvimento, de profissionalização do DAI. Então Entendi. a gente vai trabalhar com isso, uma projeção de 30 anos, né? Então, Tá. Mas é 15 milhões ano aí no caso aqui? isso tem que acabar de verificar também. Tá. Eu acho que deve ser 15 milhões ano, Tá. não sei. É só para entender, então, a gente falou da questão do ativo, o marco saneamento, para você entender, ó, aqueles 200 milhões do fundo de tratamento, ao longo do tempo, resolvido o esgoto, dá fôlego para o município poder discutir com as novas regras de saneamento os novos investimentos. Então, ao contrário do que a gente podia ter pensado no começo, eu, por exemplo, estou observando aqui, não é ir lá e tirar mais dinheiro da iniciativa privada, porque você oneraria o custo do sistema, é para fazer um valor aqui sustentável para a questão de gestão. Mais do que isso até, né, Nelson? Nós temos várias cidades que já é 1 para 1. Elas já estão trabalhando com taxas igualitárias, né? A proposta aqui no momento ainda não é ser 100% água e 100% esgoto, e sim 90% esgoto. É uma forma também de ir verificando como é que, por ser uma estação nova, os equipamentos são mais novos, né? Então a gente tem talvez uma visão de que não vai dar tanto trabalho em termos de operação durante esse período, principalmente, mas é previsto também, né, através da agência reguladora, se houver em algum caso, em algum momento, ter que realinhar, isso é previsto dentro do contrato. Então, nós temos, como eu disse, um desenvolvimento de parceria bem profissional. E mais do que a gente desejar que venham empresas grandes, mas que venham empresas competentes, né, Nelson? Acima de tudo. A gente tem dado azar nisso, mesmo na formulação de consórcios, né? A Eti do Gasparini deu um trabalhão danado para poder terminar com a Emeolog lá, e depois na principal, enfim, a Com Engenharia acabou não sustentando no tempo o nosso desafio, né? Da Vargem Limpa. Bom, eu espero que você tenha tido aí com essa ajuda do presidente do DAI, Leandro Dias Joaquim, um panorama da composição da proposta inicial e, como disse o presidente, agora entra as fases de audiências públicas para a gente ouvir especialistas e a comunidade em relação a esse desafio. O fato é que, do lado de cá, e você que está aí sabe que a gente precisa resolver o problema do tratamento de esgoto, não tenha dúvida. A gente nem tocou na questão da drenagem, que daria outro programa, mas tenho duas perguntas finais aqui para o Leandro. Leandro, tem uma certa ansiedade, eu mencionei isso na audiência pública, né? Eu falei para o técnico FIP, mas estava um economista e um pessoal do direito, mas você conversou com o pessoal de engenharia, né? Os profissionais. Da gente perguntar para eles, olha, o que a FIP disse sobre a nossa estação aqui, diante de tudo isso? Lógico, vai colocar na rua um leilão desse porte e está por trás você entender o seguinte, olha, essa obra é funcional, a gente vê chance dela de poder resolver esse pepino? O Nelson, todo contato, toda reunião pública, ela acaba provocando caminhos de solução, caminhos de esclarecimento. Então, em conversa com a FIP essa semana, após a reunião, um balanço da reunião que houve aqui, nós já estamos preparando um relatório da engenharia, da USP, da FIP, de forma que, como eles dizem, né, qual é o termo que eles usam, é o status da obra. Tá. Não só entendendo em si o projeto, sem mexer no projeto, como eu disse originalmente, senão teria que ter uma devolução de recursos para a Caixa dos 60 milhões, isso já é uma vitória da gente ter que devolver. Nós temos realmente, fisicamente, uma parte muito grande aplicada e temos 2 relatórios de análise de danos, né? A gente pode dizer, em termos de configuração, não vão provocar uma obra de grande porte nesses danos. Mas hoje nós temos tecnologia para aplicar, não só mitigando os danos, resolvendo os danos, mas também que não criem problema em termos de impermeabilização, de tratamento, tudo. Então, esse relatório nós já estamos providenciando junto à FIP para a gente poder ter uma resposta sobre isso, vamos dizer, tá?
E o outro é um pedido aqui de um pitaco seu, como secretário municipal de obras, na fase anterior, discutiu aqui a drenagem para a gente fazer depois de um outro momento com a Secretaria de Obras, mas lá tem um projeto básico, né? Então foi mais fácil, teoricamente, olha como a gente está no desafio, em compreender os 467 milhões do que todos esses itens que a gente comentou aqui para a área de esgoto que a gente está separando. A Nações, você acha mais ou menos encaminhada aquela questão? O que Sim. você sente daquela Em termos solução? de solução, está correta. Ela tem posicionamentos corretos em termos de drenagem, de retenção de drenagem. Tem também, complementarmente, projetos já indicados, ou estudos, não projeto, mas estudos indicando a microdrenagem, que é a captação, tão caro quanto esses piscinões, então, e traumático, mais traumático do que os piscinões, porque os piscinões eles estão localizados ou em rotatórias ou em praças aonde, em pontos de praça, por exemplo, Vitória Regia tem duas bacias de retenção, não aonde está a lagoa, mas aonde estão os brinquedos. Então, isso a gente consegue trabalhar sem dar tanto trauma no trânsito e tudo, né? Vai ser traumático, mas o outro ponto, por exemplo, República do Líbano, são duas, uma de cada lado, numa praça também. Tudo que a gente está falando, haverá recomposição do que existia de praça, certo? Com cuidado, obviamente, depois da manutenção no subterrâneo, de limpeza, do que a gente acaba encontrando, você sabe disso, né? Você conhece toda vez que geladeira, escava... fogão, cadeira de plástico, tudo isso é jogado. Até vestido de noiva. Isso, Até no bueiro de Isso, bola. e nós estamos buscando a noiva até hoje, né? Provavelmente já deve estar fazendo 25 anos de casada. E aí nós estamos, assim, com relação à proposta em si e a leitura do que eles fizeram e foram buscar, obviamente, no mercado parceiros para a execução da obra, que é um parceiro, como você falou, de grande porte, nós não temos muito problema e dúvida sobre o valor aqui estipulado. Nós sabíamos que era em torno de 500 milhões. Isso porque a Soel, no ano passado, esteve em Brasília buscando esse recurso exatamente. Tá? Ok, Leandro Dias Joaquim, muito obrigado por ter vindo conosco aqui, dar a sua agenda para poder nos ajudar a ir avançando e tirando apontamentos e a nossa missão pública. O Leandro tem se disponibilizado em todas as audiências, reuniões públicas e a vir conosco aqui fazer o papel que é de todos nós, um projeto desse porte e tentando levar informações e atualizando para você. Muito obrigado. Eu agradeço também, é importante porque nada como ter um papo inteligente. Perguntas bem feitas, bem encaminhadas, não só aqui, mas também na reunião. Eu acho que nós temos que saber que é uma oportunidade de expor a dúvida, não ter vergonha disso. E, por outro lado, nós estamos aqui, eu sei, ajudando a esclarecer para muita gente que está assistindo, pelo menos um pedaço do que é tudo isso, e é grande. A gente está falando de uma ação muito forte e nós não estamos falando para amanhã, nós estamos falando para 30 anos. Então, é importante que todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que esse passo que nós estamos dando é com muita responsabilidade, é com muita atenção. E não sem a gente discutir, eu e você, né? A gente sempre conversou, tivemos sempre essa abertura, seja no fim de semana, seja no telefonema, seja você bebendo uma cerveja, eu bebendo uma água com gás, somebody love, né? E a gente conversando animadamente sobre isso, porque isso aqui é Bauru. A gente quer que Bauru seja uma cidade cada vez melhor, sem danificar o bolso do nosso consumidor, do pessoal que trata o DAI com respeito, e o que a gente quer é que o DAI seja tratado cada vez mais com respeito. Muito obrigado, viu, Nelson? Obrigado, Leandro Dias Joaquim. Se você pegou nosso bate-papo no meio do caminho, quer tirar uma dúvida lá, anotar valores, verificar, não tem problema. Calma, vai lá na página da TV Câmara, no YouTube. Tem tudo na íntegra esse programa, que é um documento público para você se atualizar a hora que você quiser.